Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos que acompanham as lives do Fonasc. Meu nome é João Clímaco Filho, eu sou coordenador do Fonasc, Fórum Nacional Sociedade Civil, que é uma entidade que atua no âmbito do monitoramento, capacitação e representação da sociedade civil e dos movimentos sociais em colegiados de gestão de recursos hídricos, tal, Conselho Nacional e vários comitês de bacia no Brasil. E, continuando a nossa reflexão começada nas lives anteriores, que faz algumas pontuações sobre desafios que estamos enfrentando na gestão de recursos hídricos, da política de água do Brasil, sobretudo nas distorções que surgem na questão da representação da sociedade, do olhar que os setores dentro do Estado têm em relação à sociedade, tudo e práticas que vão ao desencontro dos princípios fundamentais que diz que essa política pública deveria ser gestada paritariamente e descentralizada. Na verdade, isso tudo é termo escrito, mas na prática, nossas lives, nossa manifestação é exatamente para mostrar algumas contradições e desafios que temos para colocar a lei em prática, né? Então a gente vai, como sempre, citar alguns aspectos que não dá para tudo. Nós estamos em vários comitês de bacia no Brasil, nós estamos em comitês federais, nós estamos em comitês, em conselhos estaduais, estamos no Conselho Nacional, e a gente está vendo um cenário, conforme eu falei na reunião passada, que há uma atitude de enfrentamento dos entes de Estado que estão dentro dessa política em relação à sociedade civil, quando ela é organizada para tal, quando ela tem uma afirmação política ou tem uma atitude de monitoramento e de levantar questões importantes. Me parece que esse conceito de participação social na prática se constituiu com uma ideia equivocada de idealização da sociedade que se manifesta nesse colegiado, uma idealização, quando, na verdade, alguns setores do movimento social, quando se afirmam nesse colegiado, eles estão em cima de problemas concretos que queria ver sendo encaminhado corretamente e de maneira eficaz por esses colegiados, comitês de bacia, conselho e tudo mais. E isso não acontece. O que está se vendo é que, na medida que isso não acontece, há muitas contradições que vão surgindo. Eu falei ontem na live anterior, sobre essa incongruência do novo governo não ter feito um posicionamento, um decreto para o CNRH que contemple, que sanasse essas contradições. Ao contrário, manteve pressupostos que justificam que essas contradições de representação e representatividade vão continuar, e falseando o sistema de gestão e falseando a própria dinâmica política da tomada de decisão, em benefício, evidentemente, de um olhar mais capitalista, mais mercadológico da água. Haja vista até que o próprio Conselho, nesse outro decreto, ele ficou, nacional, inclusive, ficou sob a égide do MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional, que tem um foco muito da obra da água como integrante de uma lógica de obras e equipamentos a dinâmica leva para o valor econômico da água, quando na verdade toda a política ela tem um sentido de também olhar o valor social da água, né? Os usos para tomar decisões descentralizadas, tudo na Lei 9433. Dentro desse cenário, nossas lives vão resgatar ou pensar aspectos que mostram isso, e hoje nós estamos com a memória fresca para falar sobre os desafios que a gente vê nessa linha de raciocínio, sobretudo no estado do Mato Grosso, que tem, inclusive, uma atitude muito radical e persecutória contra a sociedade civil, contra as organizações que têm uma identidade política, que se colocam quanto à forma de como é gestada essa política daqueles estados, tanto do norte como do sul. São características especiais porque mostra que tem esses estados na região pantaneira, porque
e que é evidenciada pela quantidade de ações judiciais que são propostas pela sociedade quando vê que não tem funcionamento correto esses colegiados. Então, ele serve muito mais para os setores hegemônicos do controle econômico do Estado que estão no poder se defender da sociedade ou então arrumar um jeito para não cumprir a lei, ou falseando a própria legislação. E por causa disso, tem tido até iniciativas nos últimos anos muito robustas por parte do movimento social e das ONGs, através de órgãos federais, na pressão MMA, na pressão ao Conselho Nacional de Recursos, para que se normatize, crie regras para que o uso das águas da Bacia do Pantanal seja feito de acordo com a lógica do país e não da cabeça de uma elite política ou então de um caudilho que se diz que levanta vários paradigmas antigos de que o meio ambiente está atrapalhando o desenvolvimento, que as ONGs são assim, são assadas. E aí esse tipo de lógica se apresenta na representação dentro dos conselhos. E são de uma infelicidade tão grande a forma como se expressa isso, porque não se tem uma visão do todo, de como atores, todos nós, dentro de conselhos e comitês, como atuantes para otimizar uma política pública, e sim para cada um se defender da própria política. Então, nesse sentido, eu queria, só para mostrar esse fato, queria mostrar para vocês um exemplo que aconteceu no dia 18 de abril desse ano, né? Hoje é 19, quando tivemos a 30ª reunião extraordinária do CEIDO, do qual o CEIDO é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Mato Grosso, o qual ele teve uma pauta, né? E teve também os informes e debates. E nesse espaço, nessa agenda, duas coisas nos chamaram a atenção. Uma que é a minuta de resolução 178, que aprova o plano de capacitação de recursos hídricos para o período de 2024-2027. Para dizer, no que respeito a isso, a gente vê exatamente o desprezo que os entes de Estado têm para o segmento da sociedade civil que tem atuação orgânica dentro da política. Se for contar o que se gasta através dos movimentos sociais, através dos cursos, através dos encontros, pelos movimentos sociais, pelas ONGs do Mato Grosso, dá muito mais do que o orçamento do FEIDRO, que foi aprovado ontem. E isso aí nunca é considerado, essa pedagogia que existe da própria sociedade em capacitar pessoas, essa dinâmica, essas agendas. Não existe uma aplicação de recursos de maneira sistêmica na iniciativa de capacitação feita pela própria sociedade. Então, o Estado se torna o reprodutor da sua ideologia corporativista, da sua ideologia centralista, e sempre com aquele viés de que é melhor do que a própria sociedade. E aí, como sempre, a gente vai ver na própria legalização, através da aprovação desses instrumentos, dessas resoluções, a legalização do que não devia ser, de uma forma de como não devia ser legalizado. Porque atores que já têm um know-how e uma história bonita de capacitação bem consequente, ela não tem essas pedagogias sendo consideradas. E nem a sociedade civil, historicamente, criou um ambiente de confiança nessa coisa. Então, a gente tem um festival de alegorias hídricas, que é evento para cá, evento para lá, tudo promovido pela secretaria ou por seus séculas, seus amigos, entidades, inclusive dos usuários do setor econômico, querendo legitimar o sistema de gestão, mas sob uma perspectiva deles e não da sociedade. Haja vista, por exemplo, o próprio plano de bacia teve uma época
do Estado do Mato Grosso, teve uma época que a gente teve que fazer um esforço para que também as audiências públicas fossem em ambientes vinculados aos territórios onde tem atuação mais incisiva das organizações sociais. Então, a gente teve também um exemplo disso, de como o Estado tem se colocado e as suas elites políticas e seus grupos corporativos lá dentro, no sentido de esvaziar esse preceito da participação social. No caso do Mato Grosso, a gente viu uma discussão muito interessante. Toda vez que a sociedade civil, através de suas organizações atuantes, porque tem muita, o próprio Estado estimula falsa representação dentro desses colegiados, que são pessoas, ou falsas ONGs, ou pessoas que têm uma atitude híbrida, né, ex-funcionário público, tudo parece até que a gente está numa sociedade, vamos dizer, onde o império do Estado é maior do que o império da sociedade, da dinâmica da sociedade. Mas, na verdade, o Estado está a serviço de uma dinâmica capitalista da sociedade e não para proteger a sociedade. Isso quando eu falo só do Mato Grosso, eu falo de todo o país. As estruturas criadas, elas servem para legitimar projetos de poder de pequenas elites que vão se constituindo num modelo maior e fica essa esculhambação. O sistema não está atendendo a sociedade e nem está sendo eficaz. Então, ele está sendo bombardeado por várias formas. Temos agora a luta contra a iniciativa de setores da sociedade que querem tirar o dinheiro do CEFUR, que é um assunto que a gente vai tratar, e temos também a iniciativa a não iniciativa de muita gente não está querendo participar mais de comitê porque não está vendo o jogo político ser de uma maneira horizontal. Então, a gente teve um debate muito grande sobre a nova representação dos estados dentro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Nós vamos tratar de item por item. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos foi agora reeditado através de um decreto, como eu falei, que não atendeu às expectativas, ao contrário, reproduziu a mesma problemática no que diz respeito à representação. O decreto 23, de 21 de março de 11.900, ele diz que os estados vão participar, né, e deu muita força ao papel dos estados dentro do Conselho. E vários estados agora têm mais vagas para os estados, mas como é a participação dos estados do Conselho Nacional? É através do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que, por sua vez, reproduz uma contradição de centralismo e esse conselho, embora seja paritário, não reflete o nível e a agenda e o estado da arte das discussões que estão acontecendo nesses conselhos. Minas Gerais tem esse problema, mas no caso do Mato Grosso o debate foi muito interessante, porque eu citei a nossa experiência de ter proposto no Conselho Nacional uma resolução para que as representações dos estados, já que é feita pelo Conselho Estadual, ela teria que ser também debatida no plenário do Conselho Estadual, quem vai, quem é representante do Conselho, e talvez desse chance também para outros segmentos que estão no Conselho serem atores políticos na representação dos estados. Quer dizer, é uma ideia que pressupõe que o Conselho é um ente de Estado e que tem uma identidade política própria. Isso não acontece porque os órgãos gestores, eles anulam a possibilidade do Conselho ser um agente propulsivo da política. E sim, eles querem que o Conselhos Estaduais seja um órgão acessório que ajuda no gerenciamento e não na gestão. Gestão é tomada de decisão. Gerenciamento é você ter uma pauta burocrática que a gente vai para lá e a gente dá uma sinalizada de uma coisa que gostou, mas no fundo, sempre a maioria do Estado impõe a lógica da política que no fundo recupera e valoriza muito os interesses do setor econômico da água. Aí você vê em Minas Gerais a questão da mineração. Que coisa horrível, a subalternização do Estado ao setor de mineração. Você vê no estado do Rio a subalternização do poder do Estado em relação aos interesses ligados ao saneamento e o setor elétrico. No caso do Mato Grosso, é até exorbitante.
é imoral você vê o processo de intervenção do Estado sempre favorecendo a lógica dos setores de uso preponderante da água, quer dizer, agronegócio, ou então favorecendo, mas ou então pondo esse lado como importante. Então, veja bem, foi-se discutida a representação do Estado de Mato Grosso dentro do Conselho Nacional. Um exemplo muito claro do que acontece nos outros estados. Nesse momento, nessa discussão, o FONASC colocou que, olha, que sugerimos que seja visto uma forma de que o Conselho fique sabendo o que é que está sendo discutido representando o Estado dentro do Conselho Nacional. Isso não acontece, ou se acontece de uma maneira até falseada. Tem estados que o agente público chega lá e o presidente do Conselho ou algum funcionário do órgão gestor fala lá coisas mirabolantes, até para assegurar o seu status na estrutura de poder da burocracia, mas não para falar as coisas que deveria ser. No caso do Mato Grosso, nem se fala que nós tivemos que ter uma atitude conjugada do movimento social e nossa representação a nível nacional no Conselho para tentar viabilizar o próprio plano de bacia do Rio Paraguai. Então, assim, a gente teimou muito dentro do Conselho Estadual de Recursos do Mato Grosso ontem para que essa lógica fosse, no mínimo, normatizada, já que não dá para você ficar subalternizando uma questão de uma representação de Estado a uma lógica específica de um segmento ou de um agente público que tem medo de tanto que a sociedade civil seja protagonista, como tem medo de perder o seu status na nomenclatura do poder na gestão dos recursos do Estado. Até porque tudo isso é muito fiscalizado pelas elites econômicas que cobram esse tipo de comportamento. E isso aí se traduz num rechaçamento de qualquer proposta da sociedade que tenha o interesse de normatizar esse tipo de caminhamento de representação. O Estado de Mato Grosso vai ser representado mais uma vez, assim como o Rio, assim como vários outros, por agentes públicos que vão lá falar a maravilha da gestão e também não vai passar nada para a pauta do Conselho Estadual. E, infelizmente, foi isso que aconteceu e não é de hoje que a gente vê que a lógica persecutória do governo do Estado do Mato Grosso em relação aos movimentos sociais. Basta ver as reportagens do FONASC aí na página, vocês podem procurar Mato Grosso, a página do FONASC, você vai ver. O governador lá criminaliza os movimentos sociais. Então, a gente tem um cenário de muito desafio, porque essa lógica estatal negativa, né, não é uma espécie de totalitarismo que não chega a ser igual ao comunismo da época da União Soviética, mas é uma coisa que mostra que a democracia é um produto que é uma construção muito difícil. E isso aí, para se provar ainda que eu estou falando, basta você ir nas pautas, nas agendas, eu vou passar o link aqui desse material, mas a gente tem um documento que faz uma análise da gestão ambiental do Mato Grosso, que é de um trabalho que está sendo discutido na Câmara Técnica do CIPANO do CONAMA, né? É um documento em análise do impacto regulatório sobre a necessidade de se estabelecer critérios comuns em todo o Pantanal para a realização de estudo técnico que visa fundamentar a exploração ecologicamente sustentável de recursos naturais do bioma, nos termos do artigo 10 da Lei 12.651/2012. Esse documento, ele faz uma análise que corrobora para que demonstre essa prática de querer driblar a legislação federal, driblar os postulados da legislação brasileira. E a gente põe aqui o link para vocês verem que cria-se norma no Mato Grosso, e cria norma no Mato Grosso do Sul, mas no fundo é todo mundo se defendendo da luta ambiental, da articulação da sociedade, é todo mundo querendo dar um jeitinho para que a gestão não seja ecologicamente equilibrada, fazendo que a política fosse um lugar de superação dessas contradições e encontrasse meio termo para conseguir não
agride tanto o meio ambiente, num bioma que está extremamente agredido e vítima da própria exploração predatória e da má-fé de toda essa comunidade que está na gestão de água, que mistura uma relação incestuosa entre o poder econômico e a elite política, uma relação incestuosa entre as corporações dentro do Estado e essas elites, a relação incestuosa entre falsas ONGs e todo um aparato montado de falsos representantes para legitimar esse modelo predador, e precisa sempre ter um olhar maior que considera o Estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul como ente da federação. Eles não são um país separado. E aí esse documento é importante, porque faz uma sugestão para que encontre critérios comuns e para que haja um equilíbrio de que a ecologia, os desafios ecológicos não se dá de maneira diferente, apesar da nomenclatura criar um estado do norte e outro no sul, mas a natureza ela trabalha de uma harmonia que ninguém quer aprender com ela. Tudo em nome de coisas pequenas, de luta por status social, para se manter um aparato público que fica por todo o tempo driblando a lei. A representação dos estados no Conselho Nacional do Rio vai repetir o mesmo jeito. Um bando de gente que não fala nada no Conselho Estaduais, a gente fica também nos Conselhos Estaduais da Bahia, no Rio, Minas Gerais, a gente vê que a agenda as pessoas vão nos representar lá, mas não fala nada do que está acontecendo a nível nacional. Então, você vê que nós temos mais um percalço que temos que superar, lutando nos conselhos, né? Nós estamos a favor do Estado de Direito e da democracia. Isso se dá nesse nível de afirmação, da qual eu espero que vocês tenham gostado da live. Procure ler esses links que estão aqui. Aguarde que na próxima vez a gente vai falar sobre a aberração que foi o decreto que recriou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, não criando solução para nada, mostrando mais uma vez que a política de recursos hídricos, a lei, é um problema para as elites, não uma solução para um desenvolvimento ecologicamente sustentável e a construção de uma democracia, de um Estado moderno, participativo e democrático. Obrigado. Não deixe de ler os links que eu te passei, porque vai corroborar tudo que eu estou falando. Beijão para todos.